Maravilha. Vamos embora, gente. Vamos então terminar, né? Tem uma coisa que eu não falei, que eu lembrei que eu esqueci, tá certo? Não, né? Eu lembrei. Eu estava conversando com o irmão ali. Existe uma dúvida que é sempre recorrente sobre... A Bíblia diz que basta você olhar com intenção impura e você já adulterou. Você lembra desse versículo? Mateus capítulo 5, versículo 28. Isso aí está no Sermão da Montanha. E aí as pessoas imaginam que quando a gente afirma que a atração é involuntária, essa ideia não se coadunaria com isto, o fato de bastar olhar. Então eu vou lhe explicar o que Jesus está falando para você não ter dúvidas, né? Então existe um pecado chamado cobiça, e ele é pecado mesmo, né? E sempre vai ser. Cobiça é um pecado bastante diferente, porque se você olhar para os 10 mandamentos, ele é o último mandamento, e diz assim: não cobiçarás a mulher do próximo, não é isso? E ele é o único dos 10 que é completamente mental. Então, os outros 9 mandamentos, ele começa dentro de você, mas ele se exterioriza. Fazer outros deuses, matar, adulterar, falso testemunho e assim por diante. Cobiça não, cobiça é um ato mental. Ele é só mental. Ele tem a ver com os seus pensamentos. Ele tem a ver com o conteúdo dos seus pensamentos. Ele não necessariamente aparece para ninguém. Quando você cobiça, ninguém vê. Ninguém vê. É só você e Deus que sabem que está acontecendo cobiça. Porque ele tem a ver com a sua mente. Então ele é mais complexo por causa disto, até para identificá-lo, né? E do que Jesus está dizendo? Ele está falando, olha, ele está falando sobre cobiça, ele está dizendo que se você olhar com intenção impura, você já adulterou, né? É um adultério mental. O texto está se referindo a um ato intencional, porque ele está julgando a sua intenção. Se ele está julgando a sua intenção, você intencionalmente praticou algo, não é isso? Voluntariamente. Então, não é olhar para alguém, é a intenção com qual eu estou olhando. É pôr a atenção. Então, essa palavrinha é importante, a atenção. Eu não decido se algo me atrai. Isso aqui me atrai. Eu não decido se isso me atrai. Eu decido se eu ponho a minha atenção ou eu tiro a minha atenção. Eu consigo governar a minha atenção mental. Eu consigo escolher, focar, colocar eu vou chamar de atenção erótica, né? Que é quando você vai colocar os seus olhos, a sua mente, vai criar, a sua imaginação vai criar uma série de fantasias sexuais. Mais ou menos isso. Eu estou falando de maneira geral, né? Então eu decido pôr a minha atenção ou tirar a minha atenção. Então o ato de cobiça, ele é um ato pecaminoso. E aí se é homossexual, heterossexual, isso não importa. Todo tipo de cobiça é pecado. Cobiça então o que é? É pôr a atenção erótica naquilo que Deus não me deu. Por que Deus não me deu? Porque lembra que o mandamento diz: não cobiçarás a mulher do próximo? Então, se isso aqui é um corpo que é a minha esposa, Deus então me deu esse corpo para que eu a deseje. Correto? Eu casei com ela, né? Então, quando Deus me dá uma pessoa para ser meu cônjuge, eu me uno a ela e eu devo desejá-la. Eu não apenas posso, eu devo desejá-la, né? Pôr a minha atenção erótica e ter prazer nisso, porque foi me dado por Deus. Então, a mulher do próximo são as pessoas que não foram me dadas, é do próximo, não é minha. Ou seja, qualquer pessoa que não é meu cônjuge não deve ser objeto da minha cobiça, o foco da minha atenção erótica.
essas pessoas eventualmente são atraentes. Eu não decido isto, eu decido se eu ponho a minha atenção ou tiro a minha atenção, se eu fujo da tentação ou me concentro nela. Isso que é a cobiça. Então Jesus está julgando a intenção do seu olhar, que é uma ação voluntária, mental, né, de administração da sua atenção. Eu sempre reforço que não é simplesmente ver uma nudez, que você pode imaginar que, então se alguém ver a nudez, ela já cobiçou. Não necessariamente, veja como isso é complexo. Veja como isso é complexo. Porque você tem profissionais, por exemplo, de saúde, que lidam com nudez todos os dias. Eu sei que tem profissionais criminosos em todo lugar, pode haver, mas não é a maioria, né? Então, existem profissionais de saúde que lidam com nudez, eles não estão em cobiça, porque a intenção do olhar não é esta. A intenção do olhar não é esta. E você pode olhar uma pessoa toda vestida e cobiçá-la. Pode ou não pode? Deu para entender? Então, é a intenção do seu olhar. Inclusive, tem arte no Vaticano que tem nudez, não sei se você sabe disso. E aquilo não é pornografia. Por que não é pornografia? Por que a estátua de Davi de Michelangelo não é pornografia? Ele está pelado, né? É uma arte sacra, porque aquilo não foi feito com a intenção de excitar. E aquilo não é consumido com a intenção de excitar. Pornografia é um conteúdo produzido com a intenção de excitar ou consumido com a intenção de excitar. Pornografia tem a ver com a intenção. Tem a ver com a intenção, ou de quem produz ou de quem consome. Então, não é simplesmente nudez. É um pouco mais complicado do que isso. Alguém pode usar o Davi de Michelangelo e consumi-lo com a intenção de excitar? Pode. Pode. Porque tem a ver com a intenção subjetiva, né? A intenção de cada um. Assim como você tem livros de anatomia que têm corpos desenhados e estão sem roupa, e aquilo não é pornografia, porque não foi feito com a intenção de produzir excitação. Aquilo tem outra intenção. Então tem muito a ver com a intenção com a qual você olha, foca. Isto é cobiça. Aí alguém diz assim, então a atração ela é neutra, ela não é moral? Não, irmãos, veja. Do ponto de vista bíblico, por que existe atração homossexual? Por causa da queda, eu já falei isso várias vezes. Então, se não fosse a queda, não haveria isto. Então, se você perguntar, é pecaminoso? Do ponto de vista da sua origem, é pecaminoso. Porque vem do pecado, não do pecado individual, do pecado que está lá na queda. Assim como toda atração que eventualmente me acomete, que pode me levar a adulterar, também não existiria se não fosse a queda. Então, as minhas atrações heterossexuais que podem me levar a pecar, também são pecaminosas na sua origem. Qualquer outra atração é pecaminosa na sua origem, que levaria ao pecado. Isso não significa, portanto, não são neutras. Isso não significa que o sujeito decide ter a atração que tem. Ele decide se vai pôr a atenção, se vai praticar ou não aquilo que lhe atraiu. Ficou claro para os irmãos? Tem uma confusão na internet aí sobre isso. Vocês depois vão lá, o pessoal fala muito mal uns dos outros, é muito legal. Tem falando mal de mim também. É bom que divulga. Eu queria abrir com vocês João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Eu queria falar a última coisa desses dias. João capítulo 1, versículo 14. Um texto muito famoso, que diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pai, nós apresentamos a Ti os nossos corações nessa noite, a Tua palavra foi lida, pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém.
Maravilha. Irmãos, eu quero terminar falando sobre o outro. Até aqui eu falei sobre nós mesmos, né? Como nós vamos lidar com a nossa atração, com o nosso coração, com os nossos amores, com as nossas tretas, para aqui para dentro, né? Agora eu quero falar como é que a gente vai lidar com o outro. Esse é o nosso objetivo. Porque eu sei que tem uma pergunta sempre na nossa mente, qual deve ser a nossa postura? Então agora nós vamos tratar da postura da igreja, dos pais, dos líderes, dos cristãos no mundo, com relação ao pecado do outro. Ou o pecado de uma travesti que está na rua, ou de uma produtora de conteúdo adulto, ou de um filho homossexual numa família cristã, ou de dois homossexuais que vieram ao culto. Como é que a gente os recebe? Aí por isso que eu deixei aquelas perguntas para responder agora, né? Então eu devo ir no casamento. A outra eu já não lembro, que eu fiz questão de esquecer, né? Para não ter que responder. Se eu posso viajar junto, né? E tinha uma outra. Hã? Se o namorado deve ser recebido na casa, muito bem. Então, é exatamente o que eu quero falar, é sobre o outro. Qual deve ser a nossa atitude? Então aí você que não tem filho, fique tranquilo, né? Qual deve ser a sua atitude na faculdade, na escola, na internet, serve para você também. Para você que tem família, serve se você precisa lidar com isso dentro de casa. Se você não lida com isso dentro de casa objetivamente, você lida como igreja. Tanto com as famílias que lidam, quanto com as pessoas que chegam com essas questões. Então, vamos lá. O texto que nós lemos fala sobre Jesus. Ele diz que Jesus habitou no meio das pessoas e ele refletia duas coisas, porque ele era cheio de duas coisas. Quais são as duas coisas? Olha para o versículo de novo. Então, Jesus, primeiro, Jesus não estava isolado. Jesus não se separou do mundo, ele habitou no meio de uma geração de indivíduos muito ruins. Porque talvez você imagina, nós estamos no século 21, é tudo muito ruim. O primeiro século não era bom. Tá? Jesus não fala que a geração dele era boa. Há uma passagem na qual Cristo diz que se ele tivesse feito os milagres que ele fez na Galileia, que é onde ele cresceu, Jesus nasceu na Judéia e cresceu na Galileia. Se ele tivesse feito os milagres que ele fez naquela região em Sodoma, cidade de Sodoma, que foi destruída por causa da imoralidade, do pecado, se ele tivesse feito em Sodoma, Sodoma estaria de pé até hoje, ou seja, Sodoma se arrependeria. E aquele pessoal do primeiro século, da Galileia, não se arrependiam, mesmo vendo os milagres. Então Jesus está dizendo que a geração dele era pior, literalmente, pior do que Sodoma. Isso aqui não é uma opinião minha, é exatamente o que ele está dizendo. Vocês são piores do que Sodoma, vocês são mais incrédulos do que os habitantes de Sodoma. Esse era o testemunho desse povo que ele diz que ele estava no meio. Então eram pessoas imorais, eram uma geração adúltera, segundo João Batista dizia. Não era um mundo bom. Jesus habitou no meio dessas pessoas, sendo moralmente infalível, atraiu pessoas imorais. Ele não só habitou, como ele atraía a si pessoas rechaçadas pela cultura, estigmatizadas pela cultura, os leprosos, que não poderiam chegar próximo de ninguém. Marcos capítulo 2, Jesus faz questão de tocar para curar um leproso, ele não precisa tocar, né? Ele pode curar como ele quiser, e o texto diz que ele toca, porque o toque era proibido no leproso. Ele é chamado de amigo dos pecadores. Essa expressão, pecadores, descrevia certo tipo de gente
que eram pessoas não religiosas, geralmente publicanos, ladrões, funcionários de Roma que roubavam o povo, pessoas corruptas. Amigo de publicanos e pecadores, ele falava dos perdidos. Então, quando você lê perdido, publicano, pecador, está falando da escória das pessoas daquela época. Seja essa escória de corrupção política, financeira, como moral, sexual. A mulher que toca no seu pé e lava, o fariseu pensa assim, se ele soubesse que vagabunda é esta, ele não deixava, eu estou falando vagabundo, desculpa a palavra forte, mas é exatamente o que o fariseu está pensando. Se ele soubesse que mulher é esta, completamente imoral, ele não deixava ela tocar nele. E Jesus, evidentemente que esse toque não tem nada a ver com sexualidade. É uma relação completamente espiritual, de resgate daquela pessoa. Então, Jesus ele não apenas habitou, como se relacionava diretamente com estas categorias. De novo, perdidos, que ele fala nas suas parábolas, né? No Lucas capítulo 5, você tem a dracma perdida, você tem o filho pródigo, filho perdido, você tem, qual é a outra? A ovelha perdida. Então, os perdidos, os chamados pecadores, os publicanos. A amizade com essas pessoas, evidentemente que não significava a aprovação do que elas estavam vivendo, porque elas continuavam sendo pecadoras. Então, a amizade de Jesus não era para respaldar o comportamento e santificar o comportamento porque eu estou aqui. Não, continuavam sendo pecadoras. Então, o adultério continuava sendo adultério, embora ele tenha dito que não era para apedrejar a mulher pega em adultério. Ao dizer que não é para apedrejar a mulher pega em adultério, ele não está dizendo que adultério deixou de ser pecado. É como nós vamos lidar com isto, a partir da figura de Cristo. Portanto, Jesus é esta pessoa, e ele era cheio, então, segundo João, de duas coisas que parecem ser antagônicas, que é graça e verdade. Se você olha para a palavra graça, o que vem à mente? Graça é o imerecido, graça é o amor de Deus, é a misericórdia, você recebeu o que você não merece. Graça é um dom, graça é uma maravilha. Você quer graça, você precisa, é o perdão. Verdade, irmãos, verdade é uma coisa um pouco mais amarga. Né? Porque, deixa eu fazer a pergunta, quem aqui gosta da verdade? Levanta a mão quem gosta da verdade. Mentirosos. Peguei você, né? Eu estou brincando, a gente está mentindo. Mas a gente gosta da verdade, é verdade. A gente reconhece o valor da verdade. Mas verdade não é feita para gostar. A verdade é aquilo que não muda. A verdade é aquilo que não muda, independente do que você acha, independente do que você sente, independente de quem seja. A verdade é um discurso que não está preocupado se é popular ou não, se vai ferir as sensibilidades contemporâneas de alguém. A verdade é uma coisa necessária, no entanto, ela é associada na Escritura com uma espada que entra e nos fere. Ela é associada com uma luz que você acende e revela o que você queria esconder. É uma coisa que nos constrange, portanto não é agradável. Provérbios diz que é melhor as feridas de quem fala a verdade do que os beijos de quem vem com lisonjas, né, com mentiras. Portanto, verdade e graça, numa primeira leitura, parecem ser coisas antagônicas, mas elas não são. Jesus carrega essas duas coisas. E qual é, respondendo à nossa pergunta, pastor, qual deve ser a minha postura perante a nossa cultura, o meu filho, a igreja? Nós precisamos imitar a Cristo, irmão. E a gente precisa, como se fosse duas pernas, né? Nós precisamos tanto da graça quanto da verdade.
E nesta frase, graça e verdade, a palavra mais difícil é a palavra e. Porque o difícil é ter os dois. Porque a nossa tendência é cair por um dos dois lados. Então eu queria falar sobre esses dois problemas. Que é quando você, por exemplo, tem a verdade, você sabe o que a Bíblia diz e você defende o que a Bíblia diz. Só que você não entende a graça de Deus. Você vai andar numa perna só. Vamos ter muitos problemas. Ou o contrário, que é quando você acredita numa versão da graça que esquece a verdade, porque ela é inconveniente. Você entendeu? Este é o nosso resumo. Estes são os nossos dois problemas. Eu não sei qual é a sua tendência. Há uma tendência muito forte, quanto mais conservadores nós somos, quanto mais defensores dos valores nós somos, valores até corretos, há uma tendência da gente cair no primeiro erro, que é a tendência de dizer, eu estou com razão, eu estou certo, eu estou certo, aquela pessoa está errada, como é que eu vou lidar com isto? Então, é possível, preste atenção nisso, é possível você dizer verdades, é possível você ter razão, e mesmo assim, não está sendo testemunha do Evangelho. É possível. É possível você falar coisas teologicamente certas, com um espírito completamente errado. Você pode falar versículos bíblicos com motivações completamente erradas. Quando a gente esquece que é preciso entender a graça de Deus. Como é que a gente entende a graça de Deus? Só tem um caminho. É entendendo que nós somos devedores da graça de Deus. Então a nossa falha em lidar com o outro com amor e graça, mantendo a verdade, mas com amor e graça, representa a falha de se reconhecer como devedor da graça. Porque em algum lugar da trajetória, nós nos esquecemos que só somos o que somos pela graça de Deus. Não tem nada a ver com o nosso mérito. Não tem nada a ver com o nosso currículo moral. Então você não está na igreja porque você impressionou a Deus. Deus olhou lá de cima e falou, nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa íntegra, defensora da família, eu vou salvar. A igreja não é o conjunto das melhores pessoas do planeta que impressionaram e passaram num concurso público e aí se tornaram filhas de Deus. A igreja é pessoas que mereciam o inferno, que foram salvas pela graça de Cristo, pelos méritos de Cristo. Não tem nada a ver com você. Você não presta, irmão. Se dependesse só de você, você não prestaria. Nem eu, ninguém presta. Então, quando eu falo a verdade a partir de uma soberba, de um orgulho, porque existe um pecado que eu não pratiquei, isso eu começo a me considerar superior, eu não consigo entender o Evangelho. Eu lembro que eu comecei o ministério, veja, as pessoas me perguntam, se você não era homossexual, não era travesti, não era transgênero, por que você está fazendo? O que você está fazendo aí, né? O que você está fazendo? Como é que começou isso aí? Irmãos, eu vou lhe contar a história. Ela é decepcionante. Extremamente decepcionante. Eu estava lá, eu tinha 20 anos, como qualquer retardado. Eu tinha 20 anos. Eu morava em Belém do Pará, onde Jesus nasceu, como eu já disse ontem. Eu estava na igreja, eu já queria ser pastor, estava fazendo seminário. Fazia tudo na igreja, tocava, cantava, já pregava e tal.
não aguentava mais culto e falei assim, vou evangelizar. Desocupado. Né? Vou evangelizar. E aí eu tive uma tremenda ideia, uma ideia muito original, que ainda ninguém havia pensado, uma inovação profunda, sopa para mendigos. É impressionante como a gente só tem essa ideia. Né? A gente era lento mesmo. Né? Os mendigos não aguentam mais a sopa. Irmão. É muita gente levando sopa. Os mendigos querem dormir e não conseguem. Os espíritas trazem a sopa. Aí os evangélicos. É muita sopa. Irmão. E eu tive essa brilhante... É o Elon Musk da evangelização. É muita inovação. Né? Vamos então dar sopa. Ele levou sopa, tá? Aquele... Eita! Fomos lá. Só que a gente voltava para o mesmo lugar toda semana, encontrava as mesmas pessoas, isso era interessante. Então era um evangelista que toda semana a gente falava com a pessoa, tentava ajudar, aquela história. Aí tinha um grupo de travestis, assim, no outro lado da rua. E aí, quando a gente viu as travestis, o que a gente fez? Nada. Porque a gente era lerdo. Né? Não fez nada. Um dia, uma travesti atravessou a rua, e falou assim, não tem pra gente também não, a sopa, o café, o negócio que a gente estava. A gente falou, travesti. E aí começou o ministério. Eu disse que era decepcionante. Porque eu acho que Deus olhou de cima e falou assim, eu vou mandar a travesti começar o ministério, né? Porque esse pessoal aí, meu amigo, é impressionante como são retardados. Né? Então, aí começou, aí eu olhei assim, né? Eu nunca tinha sido travesti ainda, né? Eu olhei para aquele negócio e falei assim, isso não tem nada a ver comigo. Né? Mas, meu irmão, parecia dois planetas diferentes. Né? E esta é a primeira sensação da maioria da igreja, porque a maioria da igreja é heterossexual, a maioria da igreja. Então você olha para esse universo e você pensa assim, moça, isso não tem nada a ver comigo. Aí você se sente até incapaz, né? Fala assim, eu não consigo ajudar, eu não consigo evangelizar, eu não consigo, eventualmente, se precisar alguém discipulado, eu não vou conseguir nunca, porque, nossa, são pessoas completamente diferentes de mim. Eu não, eu sou um hétero, eu sou... É como se a gente pensasse assim, me salvar foi difícil, mas não foi tão difícil assim, né? Afinal de contas, eu sou virgem. Né? Tirei 9,5 em matemática. Eu sou filho de pastor. Foi difícil, poxa, é a graça, mas aquele sim é difícil. Toda vez que você começar a olhar para alguém e dizer assim, eu estou mais perto, aquele está mais longe, você não entendeu nada. E este é o seu problema. O apóstolo Paulo era o apóstolo Paulo. Que frase idiota, né? O apóstolo Paulo, que escreveu as cartas, em 1 Timóteo 1, ele chega a dizer, eu sou o principal pecador. Do que Paulo está falando? Paulo está dizendo, se vocês olham para mim e veem um líder, fique tranquilo. Eu sou o maior dos pecadores entre vocês. Porque eu persegui a igreja. E Paulo era moralmente muito correto, do ponto de vista religioso. E ele fala no texto assim, Deus me salvou para provar a sua paciência. O problema, irmãos, é que a gente se olha no espelho e não vê um miserável que, se não fosse a paciência de Deus, estava pecando e morrendo e indo parar nos quintos dos infernos. A gente vê uma pessoa comportada, que foi salva, mas não foi tão difícil. Difícil é a travesti. Eu nunca me travesti. Então, quando se depara com aquilo, a primeira reação minha foi essa também. Nossa, então eu não consigo ajudar, eu não consigo fazer nada, eu não sei evangelizar. Por quê? A segunda coisa, a gente acha
que a maior questão da vida das pessoas é a sua sexualidade. Eu já falei isso ontem, não é. Internaliza isso dentro de você. A maior problemática da vida das pessoas não é a sua sexualidade. Você sabe qual é o maior problema? É a relação com Cristo. Eu já falei isso ontem, não adianta mudar a sexualidade se não mudar a relação com Cristo. Como é que acontece a mudança de relação com Cristo? A Bíblia diz que primeiro que a fé vem pelo ouvir, não vem? Não diz isso? Não diz isso, irmãos? Só vai ouvir se a pessoa estiver próxima de quem está falando. Quem está falando somos nós. Então, por definição, nós vamos ter que estar próximos dessas pessoas. Portanto, a igreja, este lugar, não é um lugar para você se proteger dessas pessoas. É exatamente o oposto. É um lugar para que essas pessoas se aproximem para poder ouvir. Ouvir o quê? Sobre a heterossexualidade? Não, porque não adianta. Ele não veio aqui para ouvir como se destravecar, como se heterossexualizar, sobre as benesses e as maravilhas do casamento, embora seja maravilhoso o casamento. Mas não é isto que vai resolver o problema do morto. Ele não está morto porque está com roupa de mulher, ele está morto porque não tem Cristo. Se você não estivesse Cristo, você podia estar com roupa de homem, você estaria morto junto com ele. E a morte é a mesma. Então, primeiro passo, ele precisa chegar para ouvir. Ao ouvir o que? O Evangelho é sobre Cristo. É o Evangelho que é esse que você sabe. É o básico, irmão. Fica tranquilo. É só o Evangelho. Jesus morreu na cruz, pecado, Deus te ama. Pá. Porque as pessoas se convertem perguntando as mesmas coisas que você. Você sabe quais são as perguntas? O que eu estou fazendo aqui? A minha vida não tem sentido nenhum. Esses dias eu conversava com ele é um amigo, é um conhecido, que chegou a fazer a operação de cirurgia a gente chama de mudança de sexo, mas não existe mudança de sexo, tá? Ninguém pode mudar o sexo. Porque o sexo não está na genitália. Se você tira a genitália, você não mudou de sexo. Porque todas as suas células está escrito XY, não importa a sua genitália. A gente chama de mudança de sexo, é uma plástica genital. Vocês entenderam o que eu falei? Às vezes eu não sei se as pessoas estão entendendo o que eu estou falando. E ele fez a cirurgia, ele era homem, tirou o órgão e tal, ele era transexual. Aí se converteu depois. Ele estava contando. E ele falava que ele tinha o nome que ele queria, tinha o corpo que ele queria, ele era uma pessoa considerada bonita, ele vivia na Europa, ele tinha dinheiro, e ele só pensava em se matar. Como muitos de nós, um dia já tivemos aí. Mas nós não mudamos de sexo, entre aspas, nós não nos vestimos de mulher, mas a gente também tinha o mesmo vazio. Ele só estava usando droga, tentando viver e sobreviver, porque não via sentido em nada. Tendo o parceiro que ele queria, o sexo que ele queria, o nome que ele queria, dinheiro, e não adianta. São as mesmas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Para que isso existe? Por que esse vazio me consome? São as mesmas perguntas. Eu não conheço ninguém, nunca ouvi em 20 anos uma pessoa que se converteu num debate sobre transgênero. Eu não conheço. Porque essa pessoa perdeu um debate, aí ela falou, Jesus, agora eu creio em Jesus. Eu não conheço. Eu só conheço pessoas que se converteram pelo mesmo processo muito semelhante à maioria das pessoas. Elas estavam vivendo uma completa falta de sentido e elas encontraram na palavra de Deus a resposta. A palavra de Deus, o Evangelho, Bíblia, pregação, a mesma. Então a pessoa ouve e ela crê. Olha a sequência, gente. Ela ouve,
Aí ela crê. Ela não se torna nada antes de crer. Primeiro crê, depois se torna. Então ele vai crer do jeito que está lá. Então, se você não tem paciência, você não quer conviver, se você tem raiva, se você não gosta, você não vai cumprir o seu chamado de pregar o Evangelho e fazer discípulo, porque você precisa pregar o Evangelho para todo mundo. Não é passar pano, não é diminuir o Evangelho, você não vai alterar os pecados, tudo vira a mesma coisa, você só vai ter de pregar o Evangelho, e essa pessoa primeiro vai crer. Ela não vai crer no casamento, ela vai crer em Cristo. Aí vai acontecer uma mudança dentro dela, não vai aparecer imediatamente. Depois ela vai passar por um discipulado que as coisas vão mudando. Ela vai se tornando igualzinho você e eu. Porque o maior problema dela é este. Então, irmão, o nosso problema é que a gente não gosta de certo tipo de gente. Mas, pastor, não diga isso. Eu gosto de todo mundo. Eu amo todo mundo. É um psicopata. Não, você não ama todo mundo, naturalmente. Não me venha com este papo. Não, pastor, eu sou uma pessoa muito desenvolvida, eu não tenho preconceito. Mentira, irmão. Você não tem preconceito na teoria. Porque, enquanto é teoria, meu querido, a gente ama todo mundo, a gente não tem preconceito. É fácil amar o que está longe de você. É só um debate acadêmico, um debate cultural. É muito fácil, é etéreo. Eu amo as tartarugas, entendeu? As baleias. Não tem nenhuma tartaruga lá em casa. Por isso que eu amo todas. Agora, se tiver uma tartaruga atrapalhando eu abrir a geladeira, eu enfio o canudo no nariz dela, irmão. Porque eu amo as tartarugas longe. Uma vez eu conversei com um pai, ele me falou assim, eu era instrutor da Marinha e toda vez que chegavam os recrutas, eu era responsável por treinar os recrutas. E quando eu via um menino efeminado, eu o torturava. Ele disse. Porque eu não gosto desse negócio. E haviam se passado alguns anos e o filho dele havia dito que era homossexual. E ele estava conversando comigo e ele disse assim, eu só sinto uma coisa. Eu só sinto raiva. Aí a gente se decepciona e fala, que absurdo. Irmãos, é melhor que ele diga que ele tem raiva, do que ele finja que não tem. É raiva que ele sente. Porque agora não é filho do outro, né? Agora não é um debate no YouTube, né? Agora não é... Agora é o filho dele, ele tem nome. Agora ele tem rosto, agora ele tem sangue, agora ele tem história. Eu só sinto raiva. Eu falei assim, raiva é bom que você assuma, só que raiva não será suficiente. Quando a gente pensa nessa família, esse pai que está na igreja, o filho que está desviado, né? A gente pensa, o menino tem que encontrar o Evangelho, e o pai tem que encontrar o quê? O Evangelho. Os dois vão ter de encontrar o Evangelho. É fácil? Nem para o pai, nem para o filho. Quem está com a razão do ponto de vista técnico? O pai. Ele está com a razão, é pecado. Ora. E se ele continuar agindo só na raiva, falando os versículos, ele vai pecar, falando versículos. Tendo razão. Porque o difícil é amar o que a gente aprendeu a não tolerar, não chegar perto, não dar, isso aí dá na família do outro, na minha não, porque eu não vou aceitar isso aqui. Irmão, quando a gente fala eu não vou aceitar, eu sei que você está falando que não vai aprovar. Então use a palavra aprovar. Porque aceitar, você vai ter de aceitar a realidade. Aprovar é uma coisa.
aceitar é necessário, a realidade, não o pecado, a realidade. É que muitas vezes nós estamos falando assim, eu não aceito isso, nós estamos negando a realidade, porque a gente não aceita lidar com aquele fato, e não adianta fazer isso. A realidade não vai sumir. É difícil aceitar o real. Sabe por quê? Porque praticamente todo pai e toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E é preciso sepultar o filho ideal para poder amar o filho real. Eu vou repetir. É preciso sepultar o filho ideal que eu queria ter, ele não existe. Para poder amar o real que é decepcionante. Só que quando a gente mata o filho real, o filho ideal, aceita que não é do jeito que a gente já queria que fosse, a gente entra em luto. É um velório. É um velório. A gente entra em luto. E no luto a gente faz o quê? Nega. Então a família recebe a notícia, o primeiro choque é, isso não pode estar acontecendo, eu sou crente, isso não pode estar acontecendo, nós somos pais e mães presentes, isso não pode estar acontecendo, como é que vai ficar a nossa reputação? O que vão pensar da gente? Por que Deus está deixando isso acontecer? Aí eu entro em luto e começo, alguns negam, eu conheço pais que não tocam no assunto. A mãe tenta resolver, vai atrás, e o pai disse um dia, não fale comigo sobre isto, eu não quero saber. O pai não bate, não expulsa de casa, não fala besteira, não faz nada, ele só nega. E vive como se aquilo não existisse. É uma maneira de lidar com o problema. E claro que sobrecarrega a pobre da mãe. No luto a gente nega, no luto a gente se torna agressivo, a gente se torna depressivo e principalmente culpado. Carrega o fardo da culpa. A culpa não é sua, mas não adianta eu lhe falar. Você vai sempre achar que foi alguma coisa que você fez ou uma coisa que você não fez. E, meu amigo, eu não conheço nenhum pai, nem uma mãe que seja realmente responsável, que não tenha uma dose de culpa de alguma coisa na vida. Você sabe quem são os pais que não têm culpa? Os vagabundos, irmãos. O vagabundo que faz um filho e vai embora no mundo, vê se ele tem alguma culpa. Mas não tem culpa nenhuma, não está nem aí. Não está nem aí. Agora, quanto mais aí você está, mais tentando controlar todas as variáveis e vendo que não consegue, qualquer coisa que acontecer, a culpa vai ser sua, na sua cabeça. Exatamente porque você é responsável. Exatamente porque você se preocupa, exatamente porque você ama a pessoa. E aí a gente vai tentar resolver o problema do filho. Falar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Só que você não controla a conversão de ninguém. A graça de Deus não está debaixo do nosso controle. Esta é a nossa tragédia. Porque se você me pergunta, qual é o meu papel, pastor? O seu papel, irmão, não é mudar o seu filho, o seu pai, a travesti. Para de achar, você viu uma travesti, eu preciso mudar essa pessoa, preciso mudar essa pessoa. Você não consegue mudar ninguém. Deus não vai lhe cobrar a mudança de ninguém. O nosso papel é ser a melhor testemunha possível do Evangelho. Este é o nosso papel. É difícil esse papel. Porque ele mexe com a gente. Ser a melhor testemunha possível. Quer dizer, meu filho, ao falar comigo, ele vai ter um vislumbre de quem é Deus. Eu vou conseguir, nas minhas palavras, nas minhas ações, deixar claro para ele o caráter de Deus? Esta é a pergunta que você tem de se fazer.
Isso é difícil, porque requer continuar dizendo a verdade. Deus é a verdade. Requer não aprovar o pecado, porque nunca você vai aprovar o pecado. Mas, ao mesmo tempo, requer amá-lo profundamente. Amar não é aprovação. Porque a gente pensa assim, se eu tratar meu filho bem, se eu amá-lo, ele sabe que eu reprovo, mas se eu amá-lo, ele vai achar que eu estou de acordo. Então eu vou tratar ele mal. Não adianta, irmão. O nosso papel é um papel difícil, porque você vai ter de confiar que Deus é o Salvador, e você não é. Você vai ter de entregar o seu filho, só que a gente entrega com medo, porque parece abandono. Mas se eu entregar, eu estou abandonando ele, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, entrega não é abandono, é saber o seu lugar. É saber o seu lugar. É difícil, irmãos, porque a gente não controla o agir da graça de Deus. Jesus uma vez disse assim, um pai tinha 2 filhos, Mateus 15. E o mais novo disse, me dá metade de tudo que você tem que eu vou embora. Quando Jesus falou isso para a plateia judaica, né, da época, ele disse assim, imagina Jesus falando isso, né, com um grupo aqui de judeus. Ele falou, então o pai deu, e o menino saiu de casa. Você tem noção de quanto isso escandaliza um judeu? Porque você lê a parábola do filho pródigo, você fala assim, já se acostumou com ela, né? Você não tem noção que você está lendo. Jesus disse que o pai deu. Mas como assim ele deu? Irmão, você não daria. Ou eu estou maluco? Se o menino chegar hoje com você, 18 anos, dê metade aí da sua herança, dos seus vale-transporte. O que você falaria para esse moleque? Você ia falar, peraí que eu vou buscar lá a herança. Fica aí. Eu vou buscar ali dentro, eu já volto. Tem um cinto escrito herança. Aí você vem lá chicoteando. É herança. Jesus escandalosamente disse assim, o pai tinha 2 filhos, o filho pediu esse absurdo, e o pai deu. E o menino foi embora. E o pai ficou esperando. Aí o menino passa ele está na euforia, na desgraça. Aí ele volta. Esse lugar é muito difícil, irmão. O pai na parábola é Deus. O menino não é assim por causa do pai. O menino é assim apesar do pai. O pai é perfeito. E mesmo assim o filho é desgraçado. E ele volta. E aí o irmão se rebela. Porque o irmão fala, esse cara não merece. E o irmão tem razão. Do ponto de vista técnico, ele está certo. Do ponto de vista técnico, do ponto de vista da justiça. E este é o problema da graça, porque a graça não é justa. Se a graça fosse justa, ela te daria o que você merece. A graça não te dá o que você merece. Irmãos, é difícil porque certos pecados a gente não conseguiu ainda entender. Os discípulos também tinham os seus problemas, né? Tem um versículo... vocês fazem EBF aqui? Sabe o que é EBF? Escola Bíblica de Férias. Não? O que aconteceu aqui, gente? Escola Bíblica de Férias é nas férias que trazem as crianças para a igreja. Não tem isso aqui? Vocês são completamente perdidos. Vocês estão perdidos. Não descobriram o EBF ainda. Isso é muito antigo. Lá em Belém tem EBF, né? Que é nas férias, que os pais não aguentam mais as crianças em casa, né? Ninguém aguenta. Manda para a escola para isso, né? Para se ver livre.
como a Bíblia manda. Estou brincando. Aí está em casa, aí a igreja faz tipo uma semana que tu leva, chama EBF, Escola Bíblica de Férias. Aí passa lá o dia inteiro, e aí surge crianças de todos que é bueiro, The Last of Us, né? Surge crianças de aberrações de todos os tipos, e surgem, né? Anões e crianças e tal. E aí faz a EBF. E aí tem um versículo que era sempre usado, que é um versículo muito fofo, né? Qual é o versículo mais fofo da Bíblia? Deixai vir a mim os pequeninos. Né? Porque deles é o reino dos céus. Parece a Xuxa falando, né? Deixai... É perigoso, a Xuxa falar é perigoso. Deixai vir a mim os pequeninos. E eu sempre, quando eu ouvia esse versículo, eu associava a criança, né? Aquela coisa infantil, aquela coisa Ana Paula Valadão, né? Irritante. Né? Aquela coisa... Aos olhos do Pai, você é uma água viva. Não é uma água viva? Então aí, mas esse versículo é um dos maiores tapas na cara do Novo Testamento, você sabia? Porque, irmãos, Jesus está dizendo o seguinte, presta atenção, vê se você entende. Ele está dizendo o seguinte: parem de impedir que as crianças entrem no reino dos céus. Quem é que estava impedindo, irmãos? Os discípulos desgraçados. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está dizendo, vocês estão impedindo as crianças de entrar no reino dos céus. Vocês estão malucos? Porque os discípulos olhavam para uma criança e não as enxergavam como alguém alvo do reino dos céus. Você entendeu o preconceito dos discípulos? Não eram os demônios, irmãos, que estavam atrapalhando as crianças. Os demônios mirins. Não era uma libertação das pombagiras kids. Eram os discípulos. Não eram os judeus romanos, eram os discípulos. Nós estamos atrapalhando porque a gente não reconhece pessoas como alvo do reino dos céus. A gente não consegue enxergar como Jesus enxerga. Jesus uma vez passando por Samaria, que era brigado com os judeus, foi ofendido pelos samaritanos, porque todos fecharam as suas casas e a caravana de Jesus ficou na rua. Isso era uma profunda ofensa na época. Não tinha hotel, então você recebia na sua casa. Os samaritanos, desgraçadamente, fecharam as portas e disseram, ninguém vai receber você. Isso era uma profunda ofensa. A Bíblia diz que João estava tão esgotado de raiva, provavelmente, que ele olhou para Jesus e falou assim, eu tive uma ideia. Eu estava orando, eu acho que Deus falou comigo. Falou, João? Qual é a ideia? Você podia matar todo mundo. Veja que interessante. Mas como? Você pede um fogo. Você não é filho de Deus? Faz alguma coisa aí. Eu não estou brincando, irmão. João olhou para Jesus e falou assim, mande um fogo queimar todo mundo. Tem samaritano para caramba. É um genocídio. Em nome de Jesus. Aí João que era o apóstolo do amor, irmão. Imagina Judas onde já estava, né? Já estava queimando uma criança. Jesus olhou para João e falou assim, você não sabe de que espírito nós somos. Eu não vim matar as pessoas, eu vim salvar as pessoas. Irmãos, antes de você condenar João, deixa eu falar uma coisa. Jesus quer salvar pessoas que você quer matar. Eu não sei se você entendeu. Sabe as pessoas que você quer matar? Este é o problema. Este é o problema da graça. Então, irmãos, é admitir a nossa dificuldade de amar e assumir o nosso lugar de testemunha. E deixar Deus
mudar as pessoas. Entendendo que a maior questão da pessoa não é a sexualidade, é Cristo. Primeiro vem Cristo. Cristo não se discipula antes de se evangelizar. Não se discipula antes de nascer de novo. Não adianta fazer isso, não vai funcionar. E para terminar, irmãos, vai dar 9 horas. Eu quero falar do outro problema, né? Eu falei que eram 2, né? Eu vou falar bem menos desse problema, fique tranquilo. Vou falar bem menos. Que é quando você ouve aquela coisa, o importante é amar, a graça de Deus, vamos atualizar a Bíblia. Isso tudo é demoníaco, irmãos. Isso tudo vem dos infernos. Isso tudo é o esvaziamento das verdades de Deus. Isto a igreja vai se desconfigurando. O problema é que a Bíblia fala coisas que o mundo odeia, de fato, irmãos. A Bíblia fala coisas que o mundo odeia. E a igreja e o mundo, elas vão ter, são 2 coisas que vão ter de se relacionar, não tem jeito. Imagina que tem 2 pessoas que elas são obrigadas a se relacionarem. Mas uma pede da outra uma coisa que a outra não pode entregar. O que o mundo pede da igreja? O mundo pede, nunca esqueça disso, o mundo pede uma coisa da igreja. Aí quando eu falo igreja, estou falando na sua escola, na sua faculdade, na internet. O mundo quer uma coisa de você. Eles não vão dizer isso, eles vão dizer que querem o respeito, a tolerância, a convivência. Não é verdade. Eu tenho experiência, tá? Não é verdade. O mundo pede uma coisa, ele quer a aprovação teológica, moral e social de todas as práticas sexuais populares. É isto que o mundo quer. E isso é impossível de ser entregue. É impossível. Você pode ser a melhor amiga do mundo de uma pessoa, você pode ser a pessoa mais respeitosa do mundo, você pode falar certo, você pode ser aquela pessoa maravilhosa, uma hora vão te exigir que você aprove, aí você vai dizer não. E sobre você vai vir toda a raiva e o ódio do mundo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então são 2 pessoas que elas são obrigadas a se relacionarem e uma pede da outra uma coisa que ela não pode entregar. É uma relação tensa. É uma relação tensa. E a gente não pode ter medo. Agora, por que isso seduz os mais novos principalmente? Porque quando você tira a verdade, você cria um ambiente de infantilização. Infantilização. Esse discurso de importante é amar e deixa para lá porque Deus não se importa com o pecado, ele é um discurso infantil, que agrada a todo mundo e só vai confirmando o seu coração. Eu chamo de bolha infantilizadora. Você vai para uma igreja dessa e você vai ficar muito satisfeito toda hora, você fica toda hora satisfeito. Mas você não vai crescer nunca. Porque para crescer é preciso de falar a verdade, é preciso negar. Quem tem filho aqui, levanta a mão, para terminar. Nossa, tem muito filho aqui, gente. Vocês estão tendo filho, hein? Imagina meu filho de, sei lá, 5 anos, chega comigo e fala, pai, essa história eu vou terminar com a história, tá? É a última história. Pai, quero comer no shopping. Aí eu olhei para ele, você quer comer o quê, meu filho? McLanche feliz. É uma caixa, irmãos. Mas eu quero 2 caixas. Vai morrer esse menino. Eu pego o menino e levo para o shopping. Sem a mãe, evidentemente. E ele começa a comer, desesperadamente. O sanduíche, o McNugget, a batata. Come uma, come 2, porque ele quer ser muito feliz. Depois do McLanche feliz vem o quê, irmãos? Como a Bíblia diz? A casquinha. Mista. É bom que é barato. Ele não sabe. Porque é uma criança inútil. Estou brincando.
Eu quero uma casquinha. Ele mete, mas não é casquinha, tem um maior, né? Que é o. Não é cascão, tem um que é um pote, mano. Você sabe, você está perdida. Sunday. Pode ir embora. Sunday, tem meio quilo de gordura hidrogenada. E o moleque, como um animal. Ele já comendo. Ele começa a tremer. Eu falo, eu vou embora antes que o conselho tutelar apareça. Pega o menino e sai correndo. Vamos para o carro. Não fale nada para sua mãe. Entra no carro, vai sair do shopping. Irmãos, vocês que são solteiros, prestem atenção. Quando você casa, é disparada uma lei espiritual. Todas as vezes que você está prestes a sair do shopping, que você está vendo a sua liberdade, já na cancela, a sua mulher lhe manda uma mensagem. Que é literalmente assim: compre açaí, melancia, absorvente e banana. É impressionante. Não há vez que ela não mande uma mensagem com uma lista de compras e completamente nada a ver uma coisa com a outra. Aí eu volto com o menino em coma glicêmico e vou para o supermercado e tento achar, tudo não tem nada a ver, é melancia, açaí, banana e absorvente. Tu pega um Uber dentro do supermercado para achar. 3 horas depois eu ainda estou no absorvente. Porque é o always noturno, irmãos. Com abas longas. Irmãos, eu não sei onde vai a aba, irmão. Porque noturno é o Batman. E tem 300 tipos de noites, né? De tarde, de manhã, de noite, noturno, aba longa, aba simples, sem aba, para homens. Tem uma mulher, tudo bem, onde vai a aba, irmão? Mano, demora umas 2 horas, tem que ficar testando absorvente na melancia. E o menino está lá, vomitando. Aí você puxa o menino, vai para o caixa, e ele sempre no caixa, Satanás age, porque a criança olha e vê uma Ruffles. E a Ruffles vê ele. E ele olha para mim e fala: pai, meu pai, eu quero uma Ruffles. Aí eu olho para ele e lembro que eu sou homem. E digo, não. Quando eu digo não, o que você acha que ele faz? Letra A. Ele olha para mim e fala: pai, obrigado porque o Senhor representa a graça e a verdade. Segundo João 1,12. Letra B, pai, obrigado porque o Senhor está cuidando da minha saúde bucal. O letra C, ele começa a girar endemoniado, gritando, ah! E nessa hora passa um solteiro, veja, diz assim, quando eu tiver um filho nunca vai fazer isso. Casa, desgraçado. Solteiro é engraçado, né? Ele está sempre falando, meu filho, jamais, vai lá e casa. E ele está girando aqui, irmão, gritando. Ele gira o pescoço e vomita. Tem que chamar um padre, irmãos. Eu pergunto o seu nome, ele fala Ruffles. Irmãos, porque eu disse não. Nós estamos rindo, mas a nossa rebeldia diante de Deus e da verdade de Deus é exatamente assim. Nós não queremos ouvir não. Por isso a gente abre mão da verdade. A gente quer uma igreja que não pregue a verdade. Porque a gente quer ser criança. O pai não pode fazer o que a gente quer. O pai não pode nos ouvir. Justamente porque ele é pai. A minha filha às vezes diz para mim assim, pai, o senhor não me entende. Eu já entendi, é que ela está errada. O senhor não me ouve, eu já ouvi, é que ela está errada. O senhor não sabe, é que ela está errada. Aí eu falo assim, eu não me matriculei no seu curso.
Porque você é a filha, eu sou o pai, eu não me matriculei no seu curso. Você está querendo me dar aula? Você está errada. Esse é o problema da verdade. Então, que Deus nos ajude a sermos uma igreja com a verdade de Deus, pecado é pecado, mas que a gente reflita a graça do Senhor, amando as pessoas no difícil, que é a pessoa real, lidando com os nossos limites, com as nossas emoções, que bagunçam tudo, lidando com o nosso luto, para refletir o Evangelho. Esse é o nosso desafio, de todos nós. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por a Tua palavra. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude. Existem famílias aqui necessitadas disso, de perdão, de reconciliação, de uma nova maneira de lidar com seus filhos. Tem misericórdia das nossas vidas e nos ajude. Nos ajude a amar o que é difícil amar. Trabalha dentro de nós. Transforma essa igreja no lugar onde o Evangelho é pregado, sem soberba, mas sem abrir mão da verdade. Que o Senhor nos transforme por ela. Agradecemos, Senhor, pelo Teu amor, por isso, por o Senhor nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu falhei com uma coisa, eu esqueci das perguntas. Senta aí, irmão, rapidinho. Não vai parecer que eu fiz de propósito. Desculpa, irmão. Eu esqueci das perguntas. Eu vou, prometo, 2 minutos. Pode cronometrar aí. 2 minutos. Não era para fazer, era só eu ir embora, mas eu lembrei e aí vai ficar feio. Não foi de propósito, eu esqueci mesmo. 2 minutos, vamos lá. Ir para casamento. Eu já respondi isso várias vezes na internet. Eu tenho uma posição muito clara. Eu não iria a nenhum casamento homossexual, nem do meu filho, nem do meu pai, nem do meu melhor amigo. Por quê? Porque é muito simples. Ir a um casamento significa 2 coisas, na minha visão. Aí você vê se a sua visão bate com a minha. A minha visão é, ir a um casamento significa celebrar e ser testemunha. Eu não consigo fazer isto. Não é possível eu fazer isto. Porque o casamento não é uma festa comum. O casamento é uma realização específica. Então, que está celebrando a união. Eu não sou capaz de celebrar aquele fato. E a minha presença lá é a celebração do fato. E ser testemunha diante de Deus. Estou testemunhando aquilo. Não é possível para a minha consciência. Então, eu não iria. Ah, mas vai brigar comigo, não vai mais falar comigo, vai deixar de ser meu amigo. Infelizmente. Então, eu não estou dizendo que é para você controlar a pessoa tem direito de fazer o que ela quiser. Eu não estou impondo isso a ninguém. Eu estou dizendo que eu não consigo celebrar e ser testemunha deste tipo de festa. E não é porque é um pecado específico, é o pecado homossexual, os outros não são pecadores, não, é que a festa está celebrando o pecado. É como se você me convidasse, muda de pecado, é como se você me convidasse para uma festa para celebrar o seu divórcio, porque você enjoou da cara do seu marido. Você estava casado e você falou assim, sabe de uma coisa? Não quero mais. Tem motivo nenhum. Você falou, não quero mais casar. Aí você faz uma festa para celebrar este fato. Eu vou? Eu não vou, irmão. Como é que eu vou celebrar isso? Eu não tenho condição de celebrar isso. Então, não é porque a pessoa está pecando o pecado X ou Y, Z. A questão é a natureza do ato. Então, aí vem a pergunta, eu posso viajar, eu posso aniversário, eu posso ir na minha casa, pode comer comigo? Claro que pode, eu falei de Jesus. Jesus comeu com todo mundo, conviveu com todo mundo, isso nada impede. Aniversário é a celebração do nascimento da pessoa, celebração da vida da pessoa, não tem nenhum problema com isso. Nada, a questão não é esta. Então, a minha posição é esta. Fique tranquilo. E, por último, a questão de receber o parceiro em casa. Não existe uma única regra sobre isto. Se você lida com isso e fala assim, pastor, eu não tenho condições de fazer isto, eu não tenho condições emocionais, eu não dou conta. Você não faça.
Não faça. Não convide e explique que você tem o seu processo e você tem os seus limites. E o seu filho e a sua filha vai ter de entender. Ok, você está errada? Não. É um limite seu. Eu não consigo conviver. Ok. Se você fala, pastor, eu me sinto muito mal, mas eu prefiro que esteja aqui, eu vou conviver, eu dou conta. Essa pessoa também não peca. Ela está lidando com aquilo como ela consegue. O convívio com uma pessoa não significa aprovação. Ah, mas ele vai achar que é. Então diga que não é. Diga que não é. Chama seu filho e fala, olha, eu vou aceitar aqui receber, as regras são minhas, dentro da minha casa, isso nunca vai mudar. Agora, isso não significa que nós estamos aprovando. Se você consegue conviver e deixar isso claro, você não está pecando. Se você não consegue isto, ok, também você não está pecando, é a sua decisão, é o seu limite. E talvez um dia você vai acabar conhecendo, porque vai chegar no momento que você vai falar, é o jeito, e está ok, você não é responsável pelo que seu filho está fazendo, seu filho maior de idade. Agora, se é um adolescente, a coisa muda, né? Adolescente não se manda, é menor de idade, aí é outra história, tem outras questões. Estou falando de filhos adultos, né? Que já estão tomando as suas decisões. É isso que eu tenho para lhe dizer. Então, respondendo as perguntas, para não ficar feio, são coisas sensíveis, difíceis, mas essas são as minhas posições. É isso. Valeu, gente. Último chamado para o livro, tá bom? Vou ficar lá, e para o curso, tá? Última oportunidade para você fazer parte aí da nossa formação, ganhar o livro de graça e comprar o livro, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado, gente.